Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos na UPV de Joinville, Santa Catarina, podendo ministrar a palavra de Deus. Hoje, dia 29 de julho, um dia que Deus marcou para estarmos juntos, meditando na palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração esta noite, eu quero compartilhar com você. O tema da mensagem é Rocha da minha salvação. Eu louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos ouvem em todo o Brasil, em todos os cantos desta terra, aonde o sinal desta web rádio chega. Louvo a Deus também pela vida dos irmãos que nos acompanham aqui no estúdio, está conosco aqui nesta noite, nos dando a honra, louvando o Senhor, a missionária Lucélia do Paraná. É uma benção, louva muito bem, e Deus falou muito forte através desse último hino. Também está conosco a missionária Márcia da Bahia. Deus seja louvado na vida da irmã. E os irmãos aqui de Joinville também que nos acompanham, o irmão Lindomar e a irmã Marli Leodoro. Deus os abençoe. É uma alegria também estar comigo, me acompanhando, a minha esposa, a irmã Lucilene Franco, que também faz as imagens da nossa mensagem. O tema da mensagem desta noite é Rocha da minha salvação. Nós vamos estar meditando em alguns versículos da palavra de Deus, que está em 1 Samuel 23, a partir do versículo 14 ao 29. E nós vamos meditar nesta palavra. Esta é uma palavra poderosa que por si só já fala no grande livramento de Deus ao seu servo escolhido. E Deus vai falar fortemente através da palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra de edificação espiritual para a sua vida, e você vai compreender esta palavra e o que Deus tem para falar na sua vida através desta mensagem. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 23, versículo 14: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram ali aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Haquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que ele é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos
acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em El-Gedi. Glória a Deus por esta palavra. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto em que o rei Saul e o seu exército de Israel, um exército fortíssimo e poderoso, com armamentos especiais para o período em que Saul saiu atrás de Davi. Davi tinha sido escolhido por Deus para governar a Israel, para ser o novo rei de Israel. Foi escolhido lá do meio das malhadas, no meio dos seus irmãos. Deus enviou Samuel para ir lá na casa de Jessé e ungir a Davi rei sobre Israel. Enquanto isso, Saul era o rei de Israel. Mas havia uma diferença muito grande. Davi era um homem de Deus. Era um homem que orava a Deus de contínuo, buscava a Deus de contínuo, sacrificava a Deus, e tinha sido escolhido por Deus pela sua relação com Deus. Deus olhou para Davi e o escolheu dentre todos os seus irmãos. E Saul o perseguia porque tinha sido rejeitado por Deus como rei de Israel. Fazia coisas que não agradavam a Deus. Ficava com despojos amaldiçoados. Deixava de cumprir as ordenanças do Senhor sobre o seu povo. E Deus o tinha rejeitado diante da sua face e já tinha escolhido Davi. E essa palavra começa a entrar no seu coração, porque quando Deus escolhe alguém, Ele prepara esse alguém para o trabalho que Ele tem na sua obra. Davi foi escolhido rei, mas não se tornou rei no dia seguinte. Davi tinha sido ungido a rei, mas não estava ali governando a nação. Davi estava se preparando diante de Deus. E para ser um grande homem de Deus, ele precisava demonstrar diante de Deus a sua habilidade no manejo de armas, na estratégia de guerra, em toda a estratagema de combate. Ele estava preparado para fazer a obra de Deus.
E por mais de 10 anos, Saul perseguia Davi pelas campinas. Neste período, Davi já tinha casado com Milcal e estava fugindo do seu sogro, que por inveja queria tomar a vida de Davi, porque não aceitava a rejeição de Deus sobre a sua vida. Mas chegou um momento em que os zifeus, que eram os habitantes da cidade de Zif, um clã próximo a Hebrom, ao sul de Judá, em Israel, irmãos da tribo de Davi, denunciaram aonde ele estava e foram até o rei para fazer calúnia à sua posição, para denunciar a sua localização, e com isso ganharam uma bênção do rei, mas uma bênção que não vinha de Deus, era um agrado do rei. Um rei que estava afastado da presença de Deus, um homem que estava já sem o brilho da glória de Deus, e estava ali em nome do Senhor, abençoando os filhos de Israel, uma bênção falsa. E Davi ouviu dizer por Jonatã que o seu pai não ia o alcançar. Esforçou Davi, era amigo de Davi, conhecia Davi, orava com Davi, tinha uma comunhão íntima com Davi e ambos com Deus. E ele foi lá e esforçou a Davi para que ele pudesse continuar esta caminhada, porque ele sabia que Davi iria assumir o reino. E neste momento Saul e seus homens ouvem dos zifeus aonde Davi estava e denunciaram a localização exata. E o que acontece? Davi e os seus exércitos, seus soldados, seus homens, mais de 400 homens, Davi vai para um lado daquela montanha e Saul e seu exército de Israel pelo outro lado da montanha. E eles chegam no fim do pé da montanha, numa encosta gigante, no vale de Maom, como um cânion, um penhasco gigante, onde não havia mais fuga. Ou Davi sobe e enfrenta o exército de Israel e é morto e abatido, ou Davi espera o exército e combate diante desse rochedo. E o exército está adiante de Davi, vendo a Davi de longe, e algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece naquele momento. E é aí que a mensagem para a sua vida espiritual começa. Eu quero dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte da Rádio UPV, você que está ouvindo esta mensagem, eu quero te dizer que você foi escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor. Algo Deus colocou nas suas mãos e está lhe preparando para que você faça conforme a vontade do Senhor na sua vida. Glória a Deus. E existem pessoas que estão ao seu lado, que esforçam você, que falam do Senhor para a sua vida, que oram por você. Mas também existem aqueles que têm inveja de você, que te denunciam para Satanás, que denunciam a sua posição na obra, que estão ali torcendo pela sua queda, pela sua derrota. Esses são os exércitos inimigos. Esses são aqueles que se levantam para te ver cair, para te ver derrotado. Mas aquele que te chamou, aquele que estendeu a mão e olhou para você e disse: é você que eu escolhi, é você que eu chamei, eu não vou te entregar na mão de ninguém. Satanás não terá poder sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho na obra do Senhor. Satanás não colocará a mão em você, porque eu te escolhi. Aleluia! A palavra de Deus nos fala
em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus nos diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Foi Ele que nos trouxe aqui esta noite. Foi Ele que trouxe aqui para você louvar o Senhor, para você dar um testemunho, porque pessoas precisam ouvir o que você falou para crer na promessa do Senhor. Aleluia. Eu já posso sentir a glória de Deus neste lugar. Quando eu cheguei aqui e coloquei o meu pé neste lugar, eu senti a glória de Deus na vida do pastor Fabiano, na vida da sua esposa, irmã Tatiana, na vida da minha esposa, na vida dos irmãos que louvaram, no testemunho de Deus e nesta palavra que Deus está falando ao teu coração. Aleluia. A palavra Selá, Hamalekot, que em hebraico significa rocha da divisão, ou rocha da separação, ou fenda do escape. No hebraico tradicional, trazendo para a Vulgata Latina nos dias de hoje, esta palavra se traduz rocha da minha salvação. Aleluia! Por isso que Davi no Salmo 62:2 ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é a rocha da minha salvação. Aleluia! Só Ele é a nossa rocha eterna, só Ele firma os nossos passos, nos coloca sobre a rocha, nos faz caminhar, nos tira do lamaçal, do lodo, do pecado, de uma vida do mundo, de um destino de perdição. Só Ele nos tira do inferno e nos conduz para a eternidade, para a vida junto com o Senhor. Aleluia! O nome dele, sabe como é? É Jesus. Ele é a nossa rocha eterna. Aleluia! Como diz no hino 47 da nossa harpa cristã: louvai ao Senhor, porque Ele é a nossa rocha eterna. Jesus é a nossa rocha eterna, e já estava agindo ali na vida de Davi, se manifestando pelo poder de Deus na vida de Davi. Sabe como? Deus não precisou naquele momento mandar cair fogo do céu para destruir os soldados de Israel, para destruir Saul e seus exércitos. Deus não precisou abrir um mar vermelho ou uma rocha vermelha, abrir para que Davi passasse com seus soldados. Não, Deus levantou um mensageiro da mesma tribo dos Ifeus, que tinha denunciado a posição de Davi, que tinha entregue Davi na mão do rei, mas Deus usou a boca daquele que te amaldiçoa para abençoar a tua vida. Aleluia! Só Deus faz isso, só Deus transforma a maldição em bênção, problemas em solução, e Ele tem a solução para a tua vida. A solução para a tua vida é Jesus de Nazaré. Você que conhece o Senhor, você que tem uma vida de oração, não se preocupe, esta mensagem é para você, esta mensagem é para você, porque vão vir exércitos de problemas sobre a sua vida, mas a palavra de Deus diz no versículo 14, que Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Vão vir os problemas, as dívidas vão te perseguir, as perturbações da sociedade, desse mundo moderno, a inquietação, os problemas sociais não vão faltar, porque Jesus mesmo nos disse lá em João 16:33: eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele já venceu o mundo, e nós não precisamos vencer o mundo já foi vencido por Jesus. Nós só precisamos estar com Jesus. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Olhando para esta mensagem, eu posso ver o grande problema que Davi entrou. Poderia olhar para o céu e dizer: está tudo acabado, Senhor. Obrigado por ter me escolhido lá atrás, ter me ungido para ser rei, mas eu cheguei até aqui, eu não tenho mais saída,
Então, eu entrego a minha vida a Ti, e agora faça-se conforme a vontade do meu inimigo. E poderia se entregar, ele ia ser decapitado, morto. O rei perseguia ele há mais de 10 anos para tirar a sua vida em fúria, em ódio. O inimigo da sua alma, ele não te busca para te ajudar. Ele não te busca para te exaltar, para te abençoar. O inimigo da sua vida, que é Satanás e seus anjos, que atua nas regiões celestiais, como está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, que ele trabalha nas regiões celestiais para atrapalhar a sua vida emocional, sentimental, espiritual e física, tentando jogar doença na sua vida, problemas na sua mente, para que você diga a Deus que você não quer mais viver. Mas, diz a palavra, no versículo 14, mas Deus não o entregou. Ou seja, pode vir luta na sua vida, pode vir problemas na sua vida, Lamaia. Você que está me ouvindo esta noite, pode vir um exército de demônios tentando atormentar a tua vida. Selá, Amalecote, o Senhor é a tua rocha da salvação. Só Ele pode te livrar de qualquer perturbação, de qualquer perseguição. E eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, o cerco e o clímax deste problema, o cerco era grande, a vitória para o inimigo de Deus estava certa, mas Deus, no momento exato, manda o mensageiro, e os soldados de Israel com o rei Saul recuam e voltam para Jerusalém. Deus poderia ter feito isso um dia antes. Davi tinha alcançado, Saul teria alcançado Davi. Poderia ter feito um dia depois, Davi já estaria morto, mas não. Os filisteus invadiram Israel no exato momento, no ponto culminante da necessidade. Quando não há mais forças, clame ao Senhor. Quando você olhar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e não houver mais saída, olhe para cima, porque a nossa saída, a nossa salvação, a rocha da nossa salvação vem dos céus, aonde está o Senhor, preparando lugar para aqueles que o amam. João 14:3 diz: e se eu for, virei outra vez, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Aleluia. Aleluia. Só os que vão morar no céu dão glória a Deus nesse momento. Aleluia. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. A intervenção providencial de Deus chega no momento exato, tanto na vida de Davi como na sua vida. Então, meu irmão, não precisa se preocupar, mas pastor, está faltando comida na minha mesa. Ouvimos o testemunho dos irmãos comendo fubá branco com água e sal. É provisão divina, porque não tinha também. A provisão, meus irmãos, é o maná que cai do céu, é a água que sai da pedra, é o fubá com água e sal que vem, é o pão dormido de um vizinho, é a provisão de vida para a tua vida, porque a tua vida está nas mãos de Deus e são contados os seus dias. Ninguém vai ficar eternamente nesta terra. Estamos nesta terra nos preparando para a eternidade, porque a eternidade é um caminho certo, tanto para os que vão salvos quanto os perdidos. A eternidade é certa. Agora, a salvação na eternidade é só com Jesus. Aleluia. É só Ele que morreu por nós, que doou o seu sangue na cruz, que verteu o seu sangue, que disse para o da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há um lugar, sim, de salvação, há um lugar eterno de salvação, e Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa rocha da salvação, o Senhor Jesus. Aleluia. Para encerrar, meus irmãos, eu quero falar sobre o tempo divino. Nós conhecemos o tempo Kairos, que é o cronômetro, o tempo Cronos,
que é o cronômetro. Esse tempo é humano, é dia, tarde, manhã, noite. Isso desde o primeiro dia, quando Deus criou a terra, até o último dia, não vai cessar. Frio, calor, inverno, verão, chuva, sol, do primeiro ao último não vai cessar, porque esse é chamado tempo Cronos. Mas existe um tempo que é chamado tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo instante. Para nós, ele ainda pode acontecer, mas para Deus já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, porque Ele detém todo o poder, toda a honra, toda a glória, pertence a Ele. E o tempo Kairos na sua vida, você que está me ouvindo, você que está prestando atenção nesta mensagem, o tempo Kairos de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos para onde? Senhor, Davi estava 10 anos fugindo do rei, e em 10 anos, você acredita que ele nunca orou dizendo: Senhor, tira esse homem do meu pé, tira esse rei do meu encalço, me dá este reino que tu me prometeu, onde está a minha cadeira, onde está meu trono que eu vou assentar? Mas o tempo certo, o momento exato não dependia de Davi, não depende de mim, não depende de você. O tempo certo chama-se tempo Kairos de Deus. Cabe a nós buscar a Deus. Senhor, aproxima-te de mim, Senhor, e que o teu tempo, Senhor, venha cada vez mais depressa sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a tua obra na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus queridos amigos, irmãos e familiares. Aleluia! E a segurança em Deus. Para encerrar, imagine você não ter em quem confiar. Davi estava no meio dos Ifeus, que eram da tribo de Hebron, descendentes dos hebreus, moravam ao sul de Judá, ali, denunciado pelos seus próprios familiares. Nós só estamos seguros, meus irmãos. Você pode estar feliz porque você congrega, tem uma igreja, né? Você pode estar feliz porque está no meio do povo, fazendo, cantando, louvando, pregando. Mas esse tempo da terra é cronológico. O tempo Kairos é o tempo de Deus. O versículo 14 dá o tom de todo esse estudo e de todo esse capítulo. Saul procurava todos os dias, mas Deus não entregou em suas mãos. Aleluia. Selah Hamalecote, Ele é a rocha da minha salvação. Assim como Samuel também, quando teve grande vitória sobre os filisteus, em Samuel 7,14, quando chega diante de Mispa, pega uma pedra, coloca no chão, louva a Deus, adora a Deus, agradece a Deus e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até o dia de hoje, aleluia, o Senhor tem te ajudado, tem estendido as suas mãos para a sua vida. E eu quero com esta palavra, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo a vontade de Deus, que está na obra de Deus, você que está sofrendo perseguição, você que está sentindo que há uma perseguição no teu ministério, na tua casa, eu quero orar com você nesta noite, que esta palavra seja uma grande semente de esperança e fé na sua vida, para que você consiga continuar os seus dias até o último dia. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. O fim não é de todas as coisas, não é o apocalipse. O fim seu, quando você sair desta vida, deste plano material, quando Jesus te chamar, é até o fim de todas. Aqui nessa terra nós somos passageiros, e quem perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, eu te louvo, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui
nos estúdios da UPV. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão. Te agradeço, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Também te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque é um relato real e verdadeiro do que tu é capaz de fazer, tanto na vida de um rei, como na vida de um pequenino, um servo teu. E eu quero neste momento orar por esta vida, Pai, que está diante deste aparelho, ouvindo esta mensagem. Quero pedir a tua bênção, a tua graça, a tua provisão sobre a vida do teu filho, da tua filha, do teu servo que te ouve agora, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta programação. Estende as tuas mãos sobre a casa do teu filho, sobre o trabalho do teu filho, Pai, sobre a família do teu filho, para que ele possa alcançar, Senhor, o Selá Ramalecote, o mais breve possível, Senhor. Tu és a rocha de salvação na vida do teu servo. Eu oro, Pai, esta noite, por todos os ouvintes desta rádio, e te agradeço, meu Deus, pela minha vida e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, anunciando a palavra de Deus, a volta do nosso Senhor Jesus, que está breve. Prepare-se, porque Jesus breve voltará. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.